estão felizes, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. O Senhor Jesus está aqui neste lugar, amém? Irmãos, hoje é o terceiro domingo do mês e na quadrangular o terceiro domingo do mês é o culto de missões. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: irmão, ide e fazei discípulos de todas as nações, porque o nosso Deus vem. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor Jesus está aqui neste lugar. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia! Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreza as feridas nas suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Aleluia! Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreza as feridas nas suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Espírito e a noiva dizem: e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Feche os seus olhos neste momento. Coloque a mão na altura do seu coração. O Senhor Jesus quer falar contigo nessa noite. Nós podemos imaginar, nós só podemos imaginar o quanto será lindo, o quanto será maravilhoso vivermos com o nosso Deus, vê-lo face a face, conversar com Ele, poder tocá-lo. Que nessa noite você venha sentir a presença do Espírito Santo. Se pudesse imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Se pudesse imaginar que
vou poder falar. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, só posso imaginar, eu só posso imaginar, rodeado por sua glória. Eu vou sentir, se eu não sei se vou dançar, onde os joelhos vão cair, mas eu sei que a sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia, ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, 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 se eu pudesse imaginar. Senhor, a grandiosidade da Tua presença, Senhor, é tão sublime. É tão majestoso, Senhor, estar diante de Ti, Papai, que por mais que a nossa mente seja criativa, Senhor, tem algumas experiências com aquilo que conhecemos da Tua criação, mas mesmo assim, Senhor, nós sabemos que não podemos imaginar, não é possível compreender, Senhor, a majestade da Tua presença. Não, Senhor, não conseguimos entender, Papai, quão grande é o Teu amor por nós, mas reconhecemos que dependemos dEle. E, Senhor, nós temos anseio, nós almejamos aquele dia que estaremos diante da Tua presença, Senhor. E como esse cântico de adoração que entoamos a Ti, nós não sabemos se na Tua presença nós vamos dizer aleluia, se nós vamos Te abraçar, se nós vamos nos prostrar, Senhor, porque vai até mesmo além da nossa compreensão. Ah, se pudéssemos imaginar, Senhor, aleluia. Nós Te aplaudimos com as nossas palmas, Jesus. Com a nossa voz nós dizemos: Santo, Santo é o Senhor. Tu és digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Só o Senhor, Jesus, só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Em adoração ao Senhor, pegue agora em suas mãos aquilo que você tem para oferecer ao Senhor nas suas finanças. Você ofereceu o seu tempo ao estar aqui. Você ofereceu o louvor que saiu através da sua boca. Você ofereceu os seus ouvidos, a sua atenção ao único que é digno. E tudo que temos, tudo que somos vem dele. E os filhos para ele tornam. E reconhece ele em todas as coisas. Por isso, amados, nós vamos receber sobre as nossas vidas essa unção. Porque papai sabe de tudo que precisamos nesta terra. Para, esse processo de caminhada aqui. Haverá um dia que não vamos mais precisar destas coisas desse mundo. Porque num corpo revestido, transformado, estaremos na nova Jerusalém. Amém? Então, enquanto estivermos aqui, o papai nos garante que nada nos faltará. Mas a providência de cada dia ele proverá. Amém? Então feche os seus olhinhos. Jesus, aqui diante de Ti estão os Teus filhos, ó Deus Altíssimo. Senhor Jesus, por intermédio de Ti, nós fomos chamados filhos do Deus vivo. E Senhor, existem promessas para a vida dos filhos do Rei. Por isso, papai, nós pedimos agora a Tua bênção.
Porque aqueles que têm aliança contigo, Senhor, a tua aliança, papai, é infalível. E a tua palavra jamais volta vazia. E a tua medida é recalcada, sacudida, transbordante e vai além do que os nossos simples pensamentos podem desejar. Por isso declaramos essa prosperidade, esta verdade sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Amém. Recebe a unção agora sobre as suas mãos, como um símbolo da provisão de Deus no seu lar. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. E com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. E com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não vou pra te adorar, para que nasci? Se não vou pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não vou pra te adorar, para que nasci? Se não vou pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Aleluia! Obrigado pelas palmas, o grupo de louvor agradece, irmãos. Obrigado, viu? Faz assim, o grupo de louvor, faz assim, ó. Ó. Agora é para Jesus, irmão. Para Jesus não é de qualquer jeito. Não pode ser. Não tem como ser. Para Jesus não pode ser de qualquer maneira. Por isso que quando você bater palmas, você tem que só bater palmas. O pastor Clóvis costuma falar que quando estava no mundo, para ir para uma festa, não tem que se preparar, não tem que fazer aquela preparação não, não, se arruma, né? Mas rapidão, ó, encontrou o cara na hora assim, ei, vamos numa festa ali, agorinha, mas não dá tempo de eu passar em casa, não dá não, bora então, bora, bom, vamos para a igreja, vamos para Jesus, vamos adorar Jesus. Ah, tem que dar uma preparada aqui, diferente, né, irmão? Você tem o que você precisa para adorar Jesus, está em você, só precisa você fazer. Abra suas Bíblias aí, por gentileza. No livro de Provérbios,
capítulo 16, versículo 18. Provérbios 16, 18. Podemos ler? Então vamos lá. Vamos em uma versão, depois a gente vê a outra. A soberba vem depois da ruína. A soberba vem depois da ruína, Darcio. O que é precede, irmão? O que é precede? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Vamos ler aqui em outra versão. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Senta aí no seu lugar. Não precisa fechar sua Bíblia não, nós vamos ler aqui mais algumas coisas. Mas antes disso, gostaria que você pegasse o seu celular agora aí, desliga. Põe no modo avião aí, por gentileza. Você não precisa pesquisar nada aí agora. Você vai usar seu celular só para mandar mensagem para você mesmo, às vezes, para falar da palavra. Não, o pastor falou isso aqui, deixa eu olhar lá na Bíblia depois. Quem não trouxe caneta, papel para anotar, aí sim. Agora ficar vendo WhatsApp, Facebook, qualquer coisa aí no celular, no momento da palavra, não precisa nem de eu falar, né, irmãos, mas foi necessário. Então, desliga o celular, põe no modo avião. Mas eu não vou dar conta de mandar mensagem para mim mesmo, então, pastor. Dá, ela chega depois, para você mesmo ela chega depois, ou manda para o seu esposo, mas vai chegar depois da palavra, certo? Em Levítico, capítulo 26, versículo 19, está escrito: eu lhes quebrarei o orgulho rebelde, e farei que o céu sobre vocês fique como ferro, e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Provérbios 3:3. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino de Deus, o reino dos céus, diante dos homens. Vós mesmos não entrai, nem deixai entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vós, mestres da
da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e o mar, fazem um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vós, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos. Palavra de Jesus, tá, irmãos? Que é mais importante, o ouro do santuário ou o que santifica o ouro? Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta? Vocês acham que Jesus falou dessa forma assim, ó, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Jesus estava indignado, irmãos. Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Tiago 4:1, para a gente finalizar aqui. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vós cobiçais coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vós viveis a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, pedem mal, não recebem. Nessa versão, em outra versão está escrito: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vós que não sabem a amizade com o mundo, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo e fazê-lo amigo de Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo, que Ele faz habitar em nós, tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura: Deus se opõe aos bons, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Irmãos, olha para mim agora. Eu falei algumas palavras, tem muitas outras, tá, irmãos? Sobre os orgulhosos. Tem muitas outras sobre o soberbo. Tem muitas outras sobre o altivo. O que é isso, pastor, altivo com altivez de espírito? Aquele que se olha por cima dos outros, sinônimo de soberbo, que é o mesmo que orgulho, que é o mesmo que se achar melhor do que realmente é. E ainda por cima, se achar melhor que o outro. Eu vi algumas pessoas colocando aí, eu vi algumas postagens sobre dia da consciência negra, dia de, tem que, não sei o que do negro. Deixa eu falar para vocês, nós somos diferentes um do outro só pela cor, irmão. Estou falando fisicamente, tá? Alguns são mais fortes, outros mais gordos, outros mais fracos, outros mais fraquinhos, franzinos, mas nós somos todos seres humanos. E aí, irmãos, alguns se acham melhores que outros, e aqueles que se acham injustiçados, começam a criar conceitos, pré-conceitos. O
que eu estou querendo dizer? Que na realidade, se eu perguntar para o irmão Nilson se ele acha, e o dia da consciência negra, você acha que o negócio do negro, sobre o negro, sobre o racismo, o que? Dia da consciência negra, eu tenho o dia da consciência negra porque tem que respeitar os negros. Meu irmão, está desrespeitando a minha raça. Eu sou negro também, pouco branco, mas cabelo bom. Mas eu quero falar para vocês uma coisa. As pessoas criam esses tipos de coisa, criaram esses tipos de coisas, porque realmente o negro sofreu, quem estudou história, sabe que o negro sofreu por causa justamente da soberba. As pessoas, os brancos, se achavam melhores que os negros. Hitler, com a raça ariana, se achava melhor do que os judeus. O judeu, deixa eu ver alguém aqui, vem cá, Jean, por gentileza. É parecido aqui com Jean, ó. É parecido um pouquinho com o Jean, o judeu. Tira a máscara só para o pessoal ver como é que é. Agora fala assim, Jean, ó. É, mais ou menos isso aqui, ó. Aí chegou um branco do olho azul e falou assim: não tem olho azul, o cabelo não é loiro, liso, ondulado, é raça inferior. Raça inferior. Aí agora o pessoal que... Pode sentar, obrigado. As pessoas que estão fazem algumas... Até que o motivo é legal que eles criaram. Acontece que os motivos que eles criaram, o Dia da Consciência Negra, cotas para negros, os motivos até que são legais. O problema é que fazem algumas coisas para poder, tipo assim, se desculpar com o que aconteceu no passado. Maravilha, tranquilo. Só que na realidade é como se... olhar para aquele tipo, eu olhar para o irmão Nilson com o olhar mais baixo, olhar para o Valdenor com o olhar, olhando para... Eu sou branco e ele é negro. É o Darcio que é branco olhar para mim, é branco do cabelo ruim, mas olha para mim, não, eu sou mais alto que o Igor e ainda sou branco. A palavra de Deus vocês ouviram aqui, que o Senhor rejeita o soberbo. O Senhor rejeita o soberbo. Olha para esse irmão e fala assim, ó: o Senhor rejeita o soberbo. A palavra de Deus também diz que se vocês forem ler aqui, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. O que significa? Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O que isso significa, meu irmão? Significa que o camarada que se acha muito, ele está facinho para cair. Então Jesus se achava muito? Não, Jesus falava daquilo que era verdade. Ele não aumentava um minutinho, ele não aumentava um realzinho no volume do que ele era, quando ele falava dele mesmo. Vocês estão entendendo? E aí o que acontece? Quando fala que a soberba precede a ruína, precede a queda, eu estava falando ontem na mesa, a soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Quando eu me acho melhor do que o outro, eu estou fadado ao fracasso. Irmãos, eu quero falar para vocês que uns são melhores que outros em ranqueamento de velocidade, em ranqueamento de produção. Se eu mandar vocês saírem para a rua aí para buscar mais pessoas, alguns vão trazer, e aí vão ser premiados com medalhas. Significa que um é melhor que o outro? Significa que um se empenhou mais. Não significa que eu tenho mais capacidade.
posso até ter pelos meus meios, pelos meus estudos, pela minha forma de falar, mas é a mesma coisa de falar assim, ó, qual que é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu escolheria o Messi para o meu time, porque o Messi a gente já sabe que ele tem aquela habilidade ali, ele praticamente nasceu com aquela habilidade, mas o Cristiano Ronaldo é um cara que produz mais. Você sabia disso? É um cara que sempre produziu mais. Ele é o maior artilheiro da Champions League. Quem gosta de futebol aí, para quem não gosta, fica sabendo. O que acontece com o Cristiano Ronaldo? Apesar de Messi ser mais habilidoso, a gente olhar, o Cristiano Ronaldo treina mais, ele se capacita mais. Então não existe, então quer dizer que você está falando que não existe um que vai ser melhor que o outro? Vai ser melhor. Não existe um que é melhor que o outro nesse momento. Existe aqueles que se aplicam mais. Tem uma autora de um livro chamado O Poder da Presença. O nome dela é Amy Cuddy. Se escreve Amy Cuddy. Ela sofreu um acidente de carro e ela perdeu uma parte a parte do seu cérebro, da inteligência. Só que ela hoje é uma das maiores palestrantes que existem. Por quê? Porque ela se superou, mesmo sendo menos inteligente que a Nayara, por exemplo. Não, estou falando que ela é menos inteligente que você, né? Que você não é inteligente. Não, você é inteligente. Eu estou dizendo que eu estou te dando uma comparação, que ela fez um livro e você não, ué. Só isso. A Nayara não fez um livro, a Priscila não fez, não dão palestra, às vezes elas palestram aqui na igreja. Mas essa Amy Cuddy, ela palestra naquele, como é que chama aquele, como é que chama aquele negócio de palestras online? Polishop? Workshop, é um tipo disso aí. Como é que chama aquele trem lá? Começa com eu esqueci o nome, depois eu lembro. TED, se vocês pesquisarem TED aí na internet, vocês vão ver pessoas palestrantes lá, e ela palestra naquele TED, ela é um exemplo de pessoa de superação. Mas eu quero falar para vocês, irmãos, que existem pessoas que não podem crescer na vida, porque elas crescem na vida e começam a subir e pisar nos outros. O que Deus está falando é disso, que tem pessoas que vão crescer e se tornarem orgulhosos, soberbos. Então eu sou pastor, eu posso então pisar sobre o resto dos membros. Eu estou vendo vocês de cima, eu sei falar melhor, eu tenho o poder da palavra. Irmãos, pelo amor de Deus, o que Deus está falando é totalmente o contrário, Serjão. Se eu te chamar aqui para pregar, e você estudar, você vai pregar melhor que eu. Hoje, se eu te chamar agora, você às vezes não. Mas se você estudar, você vai. E eu estou querendo falar para vocês, que a soberba, ela precede a queda. E a soberba, ela traz muitas outras coisas, irmãos. Fala assim para esse irmão, não quero ser soberbo. Fala para esse irmão aí, pelo amor de Deus, não seja soberbo. Ei, Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar, mas não seja soberbo. Fala para ele aí, Deus vai te abençoar, te prosperar. Seja grato. Tem pessoas que ajudam as outras pessoas, e a hora que a pessoa cresce, está lá em cima lá, mas também, agora eu não dependi de ninguém para subir aqui. Irmãos, soberba. Sabe o que mais, irmãos, que eu quero falar para vocês? Existem vários episódios aqui na Bíblia que eu posso citar para vocês, como por exemplo, Esaú se tornou soberbo. Você quer mais exemplo? Faraó se tornou soberbo. As pessoas que adquirem poder começam a se tornar soberbo. Nabucodonosor se tornou soberbo. Eu preguei esses dias para trás. O que aconteceu com Nabucodonosor? A soberba precede a queda. O que aconteceu? Nabucodonosor se tornou como um animal, começou a comer ervas do campo, como se fosse um cavalo.
E não era couve, não era salsinha e cebolinha, não, irmão, era capim, era figueira brava, era folha de amora, era folha de mato silvestre, de urtiga. O que cavalo come? Capim. Se você der uma maçã, ele come. Se der milho, ele come, né? Mas não tinha milho lá no mato, não tinha maçã lá no mato. Quando ele achava um capim, porque Israel é tudo arenoso, né? Então, mas existem os capinhos, algumas florestas meio adjacentes, né? Não é Israel que eu quero dizer no Oriente Médio ali. E ele comia essas ervas bravas, porque se tornou orgulhoso, altivo de coração, olhava para as pessoas por cima, jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Depois falou assim, quero que o Deus desses Sadraque, Mesaque e Abednego seja o Deus de todos. Mas depois fez outras coisas, começou a se tornar altivo de novo. Teve sonho que ninguém podia desvendar, e ainda queria que o povo adivinhasse qual o sonho que ele teve. Deixa eu falar para vocês, irmãos. Quando a gente é orgulhoso, quando a gente tem orgulho no sangue, tem gente que tem aquele orgulho de bril. Não, ninguém pode falar qualquer coisa para mim não, que eu tenho bril, tenho vergonha na cara. Oi, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou um cara que, tipo assim, se a pessoa me chamar a atenção, eu vou ficar muito, mas eu vou procurar melhorar. Quando meu chefe me chama a atenção, e meu chefe me chamou a atenção algumas vezes, ele fala, olha, você está agindo assim, 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 você precisa agir assim, assim, assim. Rapaz, me dói lá dentro, porque eu queria que ele falasse assim, parabéns, você está agindo totalmente top e tal. Mas quando ele me fala e eu falo, realmente eu não agi desse jeito, mas eu vou brigar com meu chefe? Não. Aí eu me torno soberbo. Não, os meus resultados já mostram. Meus resultados é o melhor do Brasil, irmão. Desculpa, é um dos melhores do Brasil. Desculpa até a soberba aqui. Desculpa até a soberba. Deixa eu falar para você, e se eu fosse me levar pelo meu resultado, eu ia falar para ele, não, você está errado, meu resultado está demonstrando o contrário aí. Os meus resultados demonstram o contrário. Não, mas ele me mostrou, se apesar do seu resultado, você poderia ter feito assim, assim, o que você acha de ter feito assim e tal. Me parabenizou por outras coisas, coisas que eu achava que nem dava valor, mas aquilo que eu falava assim, poxa, eu não preciso nem justificar, porque o meu resultado já conta por mim. Irmãos, eu me tornaria soberbo se eu falasse assim, não aceita a sua correção. E sabe o que aconteceria? A soberba precederia a minha queda. O que ia acontecer? Ia me demitir. Eu ia ser demitido. Demitido, irmãos. E muitas vezes nós não queremos aceitar as correções. Assim como um certo senhor chamado, começava com Lu e terminava com Lucifer. O nome dele era Lucifer. Lucifer significa luz, anjo de luz, parâmetro, exemplo de soberba. Olha para esse irmão e fala, ele se tornou de Lúcifer a Satanás. Tem até uma historinha que eu antigamente, antes de virar crente, eu criei em tudo quanto é santo, né? Era tal de sanduíche, São Cicha, Santanás. Mas eu virei crente. E eu continuo sabendo que ele existe. Satanás existe. O Santanás existe. Mas a queda dele foi precedida pelo orgulho. Sabe o que era Satanás, irmãos? Ele era um anjo, general dos exércitos dos céus. Tem gente que fala que ele era o anjo da música. Irmãos, ele era bom em tudo. Se perguntasse assim, para Deus, me fala um parâmetro aí, qual que é o exemplo que o Senhor me dá de beleza? Lúcifer. Qual que é o exemplo que o Senhor dá, meu Deus, de canta bem? Lúcifer.
Qual que é o exemplo que o Senhor dá de cálculos? Lúcifer. Qual que é o exemplo que o Senhor dá de general de guerra, para pegar um exemplo de guerra? Lúcifer. Abra aí a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Ezequiel 28, 16. 28, 16. Não, 14, 28, 14. Desculpa, mais 2 versículos atrás, 12. Ezequiel 28, 12. Vou ler, tá? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade, soberba em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste, e por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Olha para mim, igreja. Está falando com o rei de Tiro aqui, mas o Senhor é bom em fazer isso, né? Ele falando sobre um rei e tal, mas ele está falando aqui, ó, em outras palavras: ô Lúcifer, você era parâmetro, um selo em sabedoria, você era parametrizado, tudo que fosse falar de coisas boas se olhava para ti. Você era um parâmetro de beleza, de sabedoria, de formosura, mas isso elevou-se no seu coração. Tem gente que acha que começa a estudar muito e o coração se eleva porque sabe mais. Tem gente que começa a aprender algumas coisas diferentes e acha que sabe mais. Irmãos, o Senhor está falando aqui que rejeita o soberbo, Ele resiste o soberbo, é porque Ele resiste ao rebelde, Ele resiste às pessoas que são rebeldes, Ele não aceita, Ele quebra.
E pastor, por que o senhor está falando isso? Tem alguém rebelde? Eu quero só dizer para você, hoje não temos, mas pode se levantar alguém rebelde. Já se levantaram alguns, e já saíram do nosso meio, infelizmente, e levaram a terça parte. Pasmem, quem se rebela ainda convence a outros. A altivez do coração se torna grande, começa a achar que sabe mais. Irmãos, pode saber mais do que eu sei mais do que muita gente, eu sabia mais do que outros chefes meus, mas ao mesmo tempo eu falava assim: sim senhor, meu chefe. Meu chefe, eu tenho a ideia de fazer isso, isso e isso. Meu líder, eu tenho ideia de fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas se o senhor não aceitar, se o senhor achar melhor de outro jeito, eu vou te falar uma coisa, irmãos. Quem constituiu os seus líderes na sua vida profissional, na sua vida material e também na sua vida espiritual? Quem foi, irmão? Quem foi? Fala comigo. Foi Deus. Foi Deus que constituiu a liderança sobre a sua vida. Foi Deus que constituiu o seu líder. Às vezes você pode não gostar do seu líder de música, mas foi Deus que constituiu. Às vezes você pode não gostar do seu líder de jovem, mas foi Deus que constituiu. Então, meu líder, eu não aceito meu chefe falar comigo assim, não. Meu irmão, se o seu chefe não tem razão, você tem que falar com ele com tranquilidade. O pastor fica falando só de empresa, é o melhor exemplo que eu tenho para dar para vocês. Porque se eu falar de igreja, vocês vão pensar assim, tem alguém falando que tem alguém desrespeitando o pastor. Não, eu estou falando de líder, eu estou ensinando vocês, não tem ninguém me desrespeitando aqui. Se me desrespeitar, pecado, vai pecar. E eu, ao mesmo tempo que desrespeitar, eu vou falar: meu irmão, você está me desrespeitando. Mas o chefe não pode tratar com falta de respeito. Não, hoje tem um monte de lei, irmãos. Um monte de lei que não deixa o seu chefe nem bater a mão na mesa mais. Então, pode ficar tranquilo. Se ele falar alguma coisa que for dura com você, peça sabedoria a Deus, irmãos. Sabedoria. Porque quando a gente começa a crescer, a ficar soberbo, não, meu chefe podia ter falado, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Irmão, começa a contar o que você não faz. Mas eu não fiz isso, eu não acordei tal hora para chegar mais cedo, eu não fiz aquilo que ele pedia, que ele precisava que fizesse, eu não analisei tal coisa. Irmãos, a mesma coisa na igreja. Por que o pastor está dando essa palavra? Irmãos, eu quero perguntar para você evangelizou? Hoje você evangelizou? Você evangelizou ontem? Você falou de Jesus para o seu colega de trabalho? Ou você está levando a sua vida dia a dia, no dia a dia? Não, vou levar no dia a dia aqui, Eu vou levar no dia a dia, eu tenho que ganhar o sustento da minha família. Você tem falado aonde você tem ido praticar alguma academia, esporte? Você tem falado de Jesus para alguém? Você tem feito um trabalho? Estou dando só exemplo de falar de Jesus, irmãos. Alguém já levantou, fora os que costumam lavar a igreja, falar assim: rapaz, hoje eu vou lá, nem que seja para limpar o altar. Estou falando de igreja, tá, irmãos? Agora, não é só de empresa não. Já levantou e falou, chegou no líder de diácono e falou assim: meu diácono, meu líder, eu gostaria de ser um diácono. Já chegou nele, falou? Ou quer ficar só no banco? Chegou e falou assim: estou falando com todos aqui, mas estou falando aqui com o pessoal que está vendo pela televisão também. Já perguntou? Ei, o que eu posso fazer para ajudar aqui? Pastor, mas o senhor tem que direcionar. Irmãos, às vezes eu vou direcionar e não é o que você quer, não é o que quer fazer. Deixa eu falar uma coisa para você.
nós precisamos nos dispor mais. Nós precisamos nos dispor. E nos dispor, irmãos, tem gente que tinha congresso, em congresso, em louvor, esses negócios, fala assim, não, as minhas mãos foram feitas só para tocar, não foram feitas para limpar. Ô meu irmão, que soberba é essa? Misericórdia. Misericórdia. Mas a palavra do Senhor diz coisas boas para nós. Se nós nos tornarmos a Ele, Ele se tornará a nós. Se nós formos soberbos, Ele vai nos rejeitar, Ele vai nos resistir. Mas se nós nos voltarmos a Ele, Ele se voltará a nós. E aí o que acontece com esse camarada, o Lúcifer? Ele era padronizado, perdeu o padrão. Agora o padrão dele é o contrário, ele era padrão de beleza, agora é padrão de feiura. Irmãos, quando existe a queda, eu quero falar para vocês, a gente torna de bonito a feio, a gente torna de forte a fraco, a gente torna de potente a impotente. Quantos já ficaram desempregados aqui? Alguma vez na vida? O que você sentiu, irmão? Incapaz? Não, alguns ficam desempregados porque quer, né? Alguns querem ganhar seguro-desemprego e tal. Não estou falando aqui nessa igreja, graças a Deus nessa igreja a gente tem gente trabalhador. A gente tem gente que não vou ficar querendo só ficar seguro-desemprego, não. A não ser as mulheres que têm os maridos para cuidar, né? Então aí. Ô irmãos. Mas vem cá. Vamos voltar aqui, irmãos. Eu quero só falar do sentimento de ficar desempregado. Eu lembro. Uma vez, o Diego era o chefe das coordenações lá do shopping, lá em Uberlândia, e um camarada perseguiu ele, e o Diego era firme, não aceitava muita coisa não, e ele perseguiu, e o Diego foi em cima, aí de repente fala, não, peraí Diego, não é por aí, e aí o Diego ficou triste durante muito tempo. Eu andava com o Diego e falava assim, não, Diego não, está triste, estou dando o exemplo do Diego, porque é meu irmão e eu tenho intimidade com ele, e aí eu quero falar para vocês, hoje, olha para mim igreja, ele é o representante da Itambé, e ainda é o assessor, que é a mesma coisa que gerente da Goodyear, cuida do estado inteiro, e mais o Pará, a Goiás, um monte de coisa, mas por quê? Porque ele falou assim, eu tenho que dar o meu melhor, para fazer, ele se antecipou ao que o chefe queria, a que os líderes queriam, para crescer. Aí eu quero falar para vocês também, na igreja é a mesma coisa, irmãos. Na igreja nós queremos crescer, não é só na igreja, eu não quero ser pastor, eu não quero ser tocador, não quero ser músico, eu quero só ficar no banco. Beleza, irmãos, mas quer ir para o céu? Então tira essa soberba do coração e fala assim, Senhor, eu quero ser um crente melhor. Eu quero largar de ser esse crente que acha que sei tudo. Eu quero largar de ser esse crente que eu estudei, eu fiz não sei o que e tal, e acho que sei de tudo. Eu quero ser aquele crente que ajoelha e adora ao Senhor. Eu posso saber de tudo, eu posso saber muita coisa, mas eu sou daquele que ajoelho e dobro meus joelhos perante o Senhor e falo assim, Senhor, se não fosse a tua misericórdia sobre a minha vida, eu não era nada. Irmãos, tem gente que faz curso em Harvard, de não sei mais o que, o irmão Nilson fez o curso de TQ, irmãos. Tem gente que faz o curso de TQ, por exemplo, e acha, não, agora deixa eu te falar um negócio, irmão, não adianta o conhecimento nulo, se você conhecer e não praticar, é nulo.
Se você conhecer e não praticar, é nulo. Você conhece a verdade vos libertará, beleza. A partir do momento que você conhece, quando fala conhece, o Senhor Jesus está escrito, nessa versão da Bíblia em hebraico, está escrito assim, ó, conhecer é o mesmo que igual, assim, o igualzinho com o cifrão em cima, com um ão em cima, é um igualzinho, semelhante a praticar. Não é só eu saber daquilo, é eu viver aquilo. Não adianta eu ser crente e saber que eu tenho que orar para ir para o céu, se eu não orar para ir para o céu. Não adianta eu ser crente e saber que eu tenho que orar pelo irmão, que eu tenho que evangelizar, se eu só sei disso. Para que eu sei disso então? Eu sei disso para que eu aplique nisso. Eu sei que tenho que ir para o céu, então eu tenho que aplicar isso na minha vida, para que realmente eu vá para o céu. Não é só, sabe, o soberbo muitas vezes ele conhece, mas ele não pratica. O soberbo é aquele que acha que é melhor, mas ele não, realmente, na verdade, ele não faz nada para ser melhor. O soberbo muitas vezes é rebelde, ele se torna rebelde contra seu pastor, ele se discorda, fica discordando do seu pastor. Não importa se você não é da mesma opinião, você pode impor sua opinião, colocar sua opinião, mas nem porque a pessoa escutou sua opinião e não quis fazer do jeito que você achou, não significa que não ouviu, mas não significa que eu preciso acatar. Eu quero dizer para você, irmão, se você tem atitude rebelde, pisa nela agora. Se você tem atitude soberba, pisa nela agora. A soberba é o contrário de gratidão. Ah, não, é ingratidão. Ingratidão, se você for colocar na ponta do lápis, é o mesmo que soberba. Achar que eu não preciso ser grato por aquilo, é soberba. Eu preciso ser grato porque eu estou respirando. Eu preciso ser grato porque eu tenho voz para falar. Eu preciso ser grato porque eu tenho as mãos para segurar o microfone. Eu preciso ser grato porque eu tenho um amigo que ele não consegue segurar o microfone. Eu tenho um amigo que não consegue andar. Eu tenho um amigo que nós jogávamos bola quando era pequeno. Um cara muito inteligente, ele não consegue andar hoje, não consegue se mover, se não for ajudado. E muitas vezes nós não somos gratos. Nós somos ingratos. Não, eu fiz tal coisa para mim, Deus, obrigado porque o Senhor hoje me deu um bom café da manhã. Aí chega na hora do almoço, mas comer frango de novo. Chega na hora do almoço, não, misericórdia, não. Seu esposo te trouxe um vestido hoje. Mas às vezes ele não comprou o seu perfume. Seja grato pelo desodorante. Ei, irmão, vocês estão... Vem cá, pastora Priscila. Vocês estão achando ela bonita? Olha só. Olha que lindeza. Parece uma sereia. Não é sobre ela não, irmãos. Ela é grata. Ela está grata, irmãos. Ela é grata. Rapaz, eu compro, toda vez que eu acho um jeito, eu compro uma coisa para ela, porque ela é muito grata. Né? Não, só estou dando um exemplo, tá, irmãos? Irmãos, eu estou dando só um exemplo para vocês, mas não é da minha esposa não. A minha esposa é maravilhosa, é a mulher mais maravilhosa que eu conheço. Ela e minha mãe, né? Não pode esquecer da mãe não, tá doido? Tem a Bralula também, né? Não, se eu for falar da Laura, eu tenho que falar da Sara. Não, vocês são
um escalão um pouquinho mais, no mesmo patamar. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam, o caminho é longo, daqui para a chácara. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que nós precisamos ser gratos mesmo nas adversidades, irmãos. Está difícil a situação e às vezes nós não somos gratos porque nós somos, sabe o quê? Ansiosos. Nós somos muito ansiosos, querendo a coisa já agora. Eu quero já logo. Tira essa ansiedade do seu coração, irmãos. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. A ansiedade, ela faz a gente comer aquilo que era para ser gostoso, comer ruim. Porque vai comer cru. A não ser sushi, tá, irmão? Sushi. E mesmo assim demora para preparar. Demora, tem todo um molhozinho, tem todo um negócio lá que tem um monte de coisa para fazer. Vai lá vai lá no shopping lá e naquele, como é que chama lá? Expresso Sushi, vai lá. Vê se não demora mais do que 20 minutos para te atender, para poder chegar ao seu pedido. Irmãos, eu quero falar para vocês, nós precisamos, e assim, nós precisamos guardar essa ansiedade. Mas eu quero dizer também, guardar a ansiedade não significa empurrar com a barriga. Não significa eu deixar para depois as coisas demais, não. Significa que aquilo não tem jeito para agora, não tem jeito para agora, não tem jeito. Aí sim eu vou deixar para depois. Mas aquilo que tem jeito para fazer agora, então faça. Porque a própria palavra de Deus fala que aquilo que nós podemos fazer e não fazemos, estamos pecando. Se coloca de pé no seu lugar. Tudo aquilo que nós podemos fazer e não fazemos, nós pecamos. Depois vocês procuram o versículo em casa aí, onde é que fala que aquele que pode fazer e não faz. Eu sei alguns versículos. Está pecando. Aquele que pode fazer e não faz está pecando. Um exemplo disso que eu já preguei algumas vezes, Mateus capítulo 25, 31. Pecado da omissão. A parábola também do bom samaritano, pecado da omissão. Podia ajudar e não ajudou. Passou de largo. E o samaritano foi lá e ajudou. O que não podia. Tiago 4,17. Tá aqui, ó, eu tinha anotado. Pensem bem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas Mateus 25, 31 é um grande exemplo disso. Reunidos à direita os ovelhas e à esquerda os bodes. Os da direita, vinde, os da esquerda, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quando eu tive fome não me deste de comer, quando eu tive sede não me deste de beber, quando eu estava nu não vestiram a mim, quando eu estava preso vocês não foram me visitar na prisão. Senhor, mas quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram aos pequeninos. É Jesus falando, né? No dia do juízo. E as pessoas vão perguntar: Senhor, mas nós não lembramos de fazer isso no Senhor, não? Pecado da omissão. Diferente dos outros, os que estão à direita. Ei, vem ao reino eterno, ao descanso eterno. Porque quando eu tive com fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Estava preso e vocês me visitaram. Irmãos, aquele samaritano que estava ali, o sacerdote, ele não tinha muito o que fazer naquele momento. O levita, ele tinha que cantar umas músicas, né? Mas ele poderia parar ali e ajudar. Mas foi um samaritano que não tinha nada a ver com a história. Ele estava passando ali porque ele estava trabalhando.
Ele não podia, mas ele parou, levou para o médico, mandou cuidar, deu dinheiro e falou: ó, na volta, a hora que eu passar do meu trabalho, eu vou passar de volta. Se tiver alguma coisa que se tiver gasto mais, eu reembolso. Irmãos, se pode fazer, faça. Se você não pode fazer, não faça. Ai de mim, se eu tenho uma pessoa que eu posso ajudar e eu não vou poder, eu posso, deu certo, e eu não ajudar, eu estou pecando, irmãos, eu estou me omitindo. Tem muitos pais que vê os filhos precisando e ó, vira as costas. Acontece também com os filhos. A maioria de filhos, quando os pais precisam, faz isso aqui, ó. Se você vê que você pode ajudar, fica de mãos abanando, não. Fica não. Ontem nós fomos, parte dos jovens ficaram aqui e outra parte dos adultos, só os adultos que foram, mais o Ícaro e o Joás e o Jonas. Foram lá para a igreja de Luzimangue. Foi aquela hora que aconteceu aqui, né? Ei, vai evangelizar agora. Aí saiu para evangelizar, e eu falei, eu vou também nesse negócio. Foi eu e o Jonas, e na mesma esquina eu vi ali 7. Eu falei, eu vou jogar uma tarrafa logo. Eu e o Jonas, me ajuda a puxar essa tarrafa. O Jonas chegou e nós conversamos. Gente, uma hora ali. Não, mas eu tô de bermuda hoje. Não, eu também tô agora. Também tô de bermuda. Não, eu bebi um pouco. Eu bebi, eu não quero ir não. Irmão, eu sou vendedor de bebida, tá? Eu sou gerente da Heineken. Então, pode ficar tranquilo, bora. Os 7 lá. Alguns reconciliaram com Jesus, outros não quiseram batizar também. Mas o trabalho de ir buscar foi feito. E outras meninas trouxeram um rapaz que foi e batizou. Vocês viram aqui na igreja também, eles trouxeram outras pessoas e vieram e se batizaram. Irmãos, se você pode fazer e você não faz, vou baixar. Você está pecando. Feche seus olhos. Não espere a oração chegar até você, não. Comece a orar. Fala com o Senhor agora. Abra sua boca. Grandioso Senhor e soberano Pai, Tu és o Deus do universo, Senhor, que fez os céus e a terra. Tu és o dono do ouro, dono da prata, o dono de tudo, o dono da minha vida. Senhor, eu quero dizer que eu não sou nada sem Ti. Eu quero dizer que tudo aquilo que eu penso sobre mim, se for além daquilo que realmente é, quebra agora, Pai. Tira a soberba do meu coração, que muitas vezes sou soberbo. Muitas vezes esse teu servo, essa tua serva são soberbos. Tira a soberba, Pai. Tira o espírito de rebeldia e coloca um espírito de humildade. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Senhor. Nós não estamos aqui na igreja à toa. Nós estamos aqui, Senhor, buscando ser mais parecidos contigo. Nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristos, ou seja, queremos ser como o Senhor, meu Pai. Sabemos que nós não conseguimos ser conforme a sua plenitude, a plenitude do teu poder, Senhor. Mas estamos buscando a cada dia. Tira toda a soberba do nosso coração e nos ajude a ser melhor, a sermos pessoas melhores.
Senhor, ajude-nos a não passarmos de largo diante de situações que poderíamos influenciar e interferir positivamente. Nos abençoa que nós não possamos passar de largo diante de situações que nós poderíamos fazer e não estamos fazendo. Tira a ansiedade do coração do teu povo também. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Se não aconteceu, é porque ainda não é a hora, não está na hora certa. Tem algo que precisa acontecer na nossa vida, mas nós temos que aguardar no tempo de Deus, não somente cruzar os braços, mas trabalhar para que aconteça o mais rápido possível, mas não nos frustrar quando não acontece, porque Deus sabe de todas as coisas, do nosso esforço. Encha a nossa vida com teu poder, unja-nos, Senhor, e nos revela a tua vontade. Em nome de Jesus. Igreja, eu percebi que quando eu orava, vocês calaram. Olha para mim aqui. Quando eu estiver orando, eu não quero que vocês só ouçam eu orar. Eu estou ensinando vocês. Vocês precisam orar também. Aqui não existe esse negócio de enquanto o burro fala, os outros abaixam a orelha. Não existe isso. Primeiro que nós não somos burros. Nós somos pessoas que têm individualidade com Deus. Significa que só eu tenho individualidade com Deus? Só eu que tenho intimidade com Ele? Para que eu ore e todos calem? Não. Vocês têm a sua intimidade com Deus, e vocês precisam falar com Deus no momento da oração. É cada um individualmente orando a Deus, não se importando com quem está orando, com quem está falando. Às vezes você pode confirmar: ô Senhor, ouve o que esse pastor está falando? Sim, meu Deus, mas fala, mostra disposição. Isso também é fazer aquilo que você poderia fazer e não faz, e não está fazendo. Quando você orar, abra a sua boca e glorifique a Deus. Ah não, Deus escuta meu pensamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sente o cheiro da comida, então tá bom. Só sentiu o cheiro da comida? Ó, você não quer comer? É a mesma coisa. Deus sabe meu pensamento. Não, Deus sabe, mas Ele quer que você confessa. Ele quer que você confessa. Porque muitas vezes nós confessamos, sabe para quê? O diabo não sabe o que nós estamos pensando. Tem orações que a gente fala só para Deus: Senhor, eu não vou falar aqui, porque eu só quero que o Senhor saiba no pensamento. Mas o Senhor quer que nós declaremos, para que o diabo saiba. Ó, e Deus olha e falou: tá vendo? Ele declarou com a boca dele. Eu não obriguei, ele declarou com a boca dele que ele me ama, que ele me adora. Irmãos, eu amo sentir o cheiro de café, mas eu me satisfaço quando eu sinto o gosto. Né, Cláudio? Só o cheiro dá aquela alegria, né? Ó, aquela alegria, sabe por que dá? Porque eu sei que eu vou tomar. Quando você sente o cheirinho de café, opa, você já lembra, as crianças, na hora que sente o cheirinho de café, já lembra a mamãe fazendo um pãozinho, um queijinho, um pãozinho com manteiga, um ovinho, um pão com ovo, um cuscuz com ovo. Essa lembrança é que dá aquela alegria. Não é só o simples cheiro de café, dá aquela alegria, mas dá aquela alegria porque você pensa: eu vou tomar café. A mesma coisa, quando você pensa, Deus dá aquela alegria. Opa, Ele vai confessar que me ama. Ele vai me confessar diante dos homens. Ele vai me confessar diante do diabo. Irmão, se você fica calado, você está se omitindo. Quando o pastor começa a orar e você fica calado, se omitiu. Não se omita.
Quem quer ir embora aí? Acabou. Irmão Nilson, como é que é? Igreja, infelizmente, por hoje acabou. A unção já diminuiu um pouquinho, viu? Deixa a pastora falar aqui. Oi, irmãos. Acabou. Hoje, irmãos, hoje o nosso pastor, né, com essa unção maravilhosa, derramada sobre as nossas vidas, né, essa semente, para que venhamos ter essa cautela, de pedir ao Espírito Santo que venha sondar o nosso interior, porque geralmente o soberbo, né, pastor, ele não reconhece a sua soberba, ele faz tão parte ali da carne dele, que ele não consegue reconhecer suas atitudes de mal, né? Então, que essa semente hoje que foi plantada, irmãos, essa aqui foi brincadeira do meu esposo, tá? Eu agradeci pelo desodorante, irmãos. Passei desodorante até no cabelo para falar para ele que eu ia ficar mais cheirosa ainda, tá? Oh, amor. Então, amados, mas é sério mesmo, pequenas atitudes, né? Pequenos comportamentos no nosso dia a dia manifesta a glória de Deus ou, né, manifesta a nossa carne. Então, que tenhamos essa cautela nessa semana que está sendo nos dada de presente. Hoje nós oferecemos ao Senhor a nossa primícia. O primeiro dia da nossa semana nós oferecemos a Jesus Cristo, para que todo o restante seja também dele. Então, durante essa semana, tenhamos essa cautela, tenhamos esse cuidado de reparar nas nossas palavras, nas nossas, né, atitudes, se não há manifestação da soberba, mas sim reconhecer os atributos de Cristo em nós. Então, feche os seus olhinhos. Antes de fechar os olhinhos, irmãos, tem um rapaz aqui que chama Cláudio Neto, quem vai fazer aniversário depois da manhã, irmãos. Será que nós canta parabéns para ele hoje? Não, né? Não, depois da manhã nós canta, né? Tem que voltar. Não, irmão, vamos cantar parabéns pro Cláudio. Vem cá, Cláudio, vem cá. Fala assim comigo, igreja, ó, Cláudio. Vem cá, Cláudio. Ô, glória, mais um ano na presença do Senhor. Estenda a mão para a vida do Cláudio aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, e oramos pela vida do Cláudio Neto. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, derrama a Tua unção, Teu poder, a Tua graça sobre a vida dele. Encha ele com Teu poder de sabedoria, Senhor, e da Tua presença e da Tua unção, para que ele possa conduzir sua família, para que ele possa conduzir seu lar, e para que ele possa conduzir, Senhor, a Tua obra também. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e já Te agradecemos. 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Viva Cláudio! Aô, Marcelão, aí ó. Deus abençoe, viu, Cláudio? Estenda sua mão, igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a unção de Deus Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja e permaneça sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém.
Cumprimenta esse irmão, essa irmã aí. E fala para ele, ó, soberba jamais.